E no Papos com Quem Sabe de hoje, nós vamos conversar com a Tainá Gross, ela que é educadora parental, estudante de psicologia, mãe, e na pauta limites, por que é importante estabelecê-los já na infância. Tainá, bom dia, prazer falar contigo. Bom dia, Aline. Bom dia, ouvintes. Tudo bem com vocês? Estou feliz de estar aqui com vocês de novo. Que coisa boa, nós também. Por aqui tudo certo, né? Curtindo esse friozinho, esse tempo mais nublado. E aí chega o final de semana, a gente fica muito mais com os filhos, né? No final de semana, às vezes a agenda durante a semana é corrida. E aí uma pauta frequente são os limites. E eu imagino Uhum, que esta é uma pauta que permeia as famílias em todas as idades da criança, né? Eu tenho um baby de 11 meses e eu me uhum. pergunto já, qual é o momento de dizer pontuar com ele o limite para algumas coisas. Dar limites é dizer não. O que tu pode nos ajudar neste sentido? Dar limites é dizer não, com certeza. Então, eu trouxe essa pauta hoje porque eu acho que realmente ela gera uma confusão, assim, as pessoas têm muitas dúvidas, né, de como impor limites, colocar limites sem traumatizar o meu filho, né, como colocar limites sem perder o amor do meu filho, porque às vezes inconscientemente a gente se questiona isso também, né? Ai, vai deixar de gostar de mim se eu me posicionar e dizer que não, né? E também tem aquela parcela de pais que acabam não estabelecendo limites porque tem dificuldade de lidar com o que vem depois, quando a gente diz não, né? Quando a gente explica que não pode, que é o choro, o grito, né? A famosa birra. Então, eu achei importante a gente falar sobre isso, porque acho que tu já deve ter ouvido por aí, hein, Aline? Que essa geração de agora não tem limite, que os pais não sabem, né, como estabelecê-los. E é a geração mimimi. Só que a questão não é essa. A questão é que nós viemos, né, somos frutos de pais que muitas vezes foram muito autoritários, né? Que eram, inclusive, que a gente vem da educação punitiva, né? De castigo, de violência. E limite não é isso, né? Isso que fique claro, assim, também. Então, o que acontece? Muitos pais acabam não conseguindo se impor porque não querem passar para os filhos o que viveram, o que tiveram na infância. E eu acho que existe um caminho do meio que a gente pode estabelecer, que é possível e é super saudável, porque as crianças, né, elas precisam ao longo da infância que nós, adultos, que nós demos as bordas para elas sobre quem elas são, quem elas podem e devem ser, o que elas não podem, não devem fazer. Se a gente não faz isso, a criança perde muito. Imagina como é que uma criança, né, que não teve isso na infância, vai ser enquanto adulto, assim? Como é que ela vai saber, como é que ela reage com o não, como é que ela reage à frustração no trabalho, com um parceiro amoroso, sabe? Então isso acaba refletindo em várias esferas ao longo da nossa vida. E aí eu preciso fazer essa fala do não, né? Porque a gente acaba tendo muito medo do não por Uhum, ter ouvido talvez muito não, né? Um não sim, talvez sem justificativa, um não, apenas um não, né? Eu isso. não sei, talvez eu esteja aqui muito preocupada com isso, mas existem até algumas linhas que sugerem a gente falar menos não, mas não Uhum. encontro outra forma de dar limites e mostrar que algumas coisas, que existe perigo, que algumas coisas realmente não é naquele momento que a criança pode fazer, se não for o não. Então tá tudo bem pontuar desta Sim, forma. é bem interessante tua pergunta e bem válida, Aline, porque a minha primeira formação foi na disciplina positiva e ela tem Uhum. esse viés da gente tentar substituir o não por outra palavra, né? E conforme eu fui me aprofundando nos temas, hoje eu faço mais outra formação na área de estudos familiares, eu percebo que, assim, nada do que é engessado vai funcionar, sabe? Eu acho que não é saudável, inclusive, pra gente, enquanto pai, enquanto cuidador. A gente acaba ficando tão neurótico, tentando essa regrinha é essa, aquela outra, que nos Uhum. prejudica ao invés de nos facilitar a vida, né? Então, na minha percepção, né, que venho passando por várias formações nesse sentido de educação parental, eu acredito que o não, um não bem justificado, ou assim, tem não também que não tem, é simplesmente não, não pode colocar, sei lá, o dedo na tomada porque dá choque. Mas por quê? Daí depende muito da idade também, né, Aline? De repente diminuir as nossas expectativas, porque os bebês ali de, sei lá, 6 meses, 9 meses, até 2 anos, 3 anos, a percepção deles, a compreensão, eles não entendem o que é não. O não não é palpável, é que nem o tempo, né? Quanto que é uma semana, sabe? Então, eles não têm essa noção. Mas com o tempo, com a repetição, com
por exemplo, assim, a criança está fazendo uma coisa que a gente julga perigosa, né? O bebê ali com o dedinho na tomada, enfim, a gente às vezes não vai ficar insistindo no não, não, não na criança. A gente vai tirar a criança daquele cenário e colocar em outro. Então a estratégia muda de acordo com a idade. Mas o não vai traumatizar. O não, ele é necessário para que a gente estabeleça realmente limites saudáveis, que fazem parte. É porque senão a gente fica com tanto medo, né? E com tantas regras, com tanta teoria, que daqui a pouco a gente se perde, né? E perde. É difícil. E eu quero ainda te perguntar o seguinte: um adolescente ou um adulto, talvez até levando essa temática para a vida adulta, que realmente não tem limites, não tem medo do perigo, vive de maneira assim ousada e arriscada. Pode ser reflexo realmente de uma infância que faltou assim esse limite, esse pontuar, este não, aqui realmente é o máximo onde você pode ir? Sim, com certeza. E de dois viés, assim. Aquele dos pais que acabaram sendo permissivos demais porque, né, porque viveram uma vida antes, né, com seus próprios pais autoritária, violenta e tal, e acabam permitindo, permitindo, permitindo. E tanto quanto com aqueles que, às vezes, são tão punitivos, são tão só do não por não, né? Não por si só, que não conversam, que o que eu vejo muito, assim, as crianças serem tratadas como se elas não entendessem as coisas. E elas entendem, elas têm muito potencial, né? Então, tanto para um lado quanto para outro, isso vai reverberar. Então, como eu disse, para a gente ir criando a nossa personalidade, para a gente se colocando no mundo, o papel do pai, o papel da mãe é esse, de dizer quando que sim, quando que não, até aqui tu pode ir, aqui não pode. Essa tua atitude vai impactar toda a nossa família. Se tu não coloca aqui o tênis na hora de nós irmos, tu tá vendo que a gente vai chegar 15 minutos atrasado e aí tu vai perder metade da aula, sei lá, enfim, sabe? A gente vai mostrando o senso de cooperação, de pertencimento a esse grupo familiar. Então, isso é assim, ó, fundamental, e que depois, se a gente não tem isso como base, depois no futuro aparece. E aí é bem mais difícil de reverter, não impossível, né? Mas a gente tem um trabalho bem maior. Tainá, ótima pauta, poderíamos falar mais sobre, né? Poderíamos aprofundar a pauta limites, que como você disse, talvez essas são as duas frases que a gente mais ouve nos dias atuais, né? A geração mimimi e a geração que não tem limites. Podemos falar uma vida sobre. E eu só queria pontuar, assim, Aline, para também deixar o coração dos pais e das mães tranquilo, né? Que ninguém vem, assim, começa a jornada materna e paterna com um manual para a gente saber como agir, né? Bem que seria bem útil se tivesse, mas não tem. Então a gente vai aprendendo na prática, com erros, com acertos. E não entendam que estabelecer esse não, que dizer que isso pode, isso não pode, é uma falta de amor com a criança. Muito pelo contrário, isso demonstra segurança, isso passa segurança e amor para essa criança e ela precisa disso desde pequena. Então, fiquem aí com os limites, vamos estabelecê-los ao longo da jornada. Tainá, um beijo para você, para a família, bom final de semana, obrigada pelo teu conteúdo e até a próxima. Até, um beijão.